Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo de número 16. A paz do Senhor, meus amados irmãos, professores de Escola Bíblica Dominical, lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra, 14 de maio. 14 de maio é um dia muito especial, é o aniversário de Israel, do Estado de Israel. 75 anos desse país muito emblemático, ímpar, o país onde o Verbo se fez carne, a Terra Santa. Então, parabéns para o Estado de Israel, que nesse 14 de maio completa 75 anos. Texto áureo. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo de número 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo de número 16. E a verdade prática diz que a fé cristã exalta o amor familiar. Que interessante, né? A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. A leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo de número 5 em diante. Aliás, versículo 1 até o versículo de número 14. A nossa leitura em classe pensou alguns versículos. Então ficou Ruth 1 a 5, depois versículo 8, depois versículos 12 a 14. Mas é o capítulo 1 do livro de Ruth. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário dessa lição de número 7. Diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo de número 16. Graças a Deus. Então, nosso textuário está onde? Capítulo 1 do livro de Ruth. No capítulo 1, você encontra o nosso textuário, que é o versículo 16. Na verdade, o versículo 16 e 17 são os dois versículos mais conhecidos do livro de Ruth, tanto o 16 como o 17. E interessante que esses dois versículos são utilizados nas cerimônias de casamento, de votos, mas também são dois versículos muito estudados teologicamente. Então se encontra muito assunto, tanto na área da teologia como na área da filosofia, sobre essa declaração. Ruth não conseguia separar-se da sua sogra Noemi. Esse impulso vinha de dentro da sua alma, visto que o destino dela, a chamada que Deus tinha para ela, estava em jogo. E isso dependia o quê? Dependia da ida dela para Belém. Tá?
Então, a chamada que Deus tinha na vida dela se concretaria ela acolhendo essa chamada indo para Belém. Ela estava então, dentro da perspectiva divina, ser a bisavó, né, do rei Davi. É um dos antepassados do próprio Senhor Jesus, descendente de Davi. Isso não poderia tornar-se então realidade se ela ficasse em Moabe, né? Se ela não tivesse acolhido a chamada, porque a Orfa, a sua cunhada, ficou em Moabe, porque ambas eram as moabitas, né? Tanto Orfa como Noemi, como Ruth, né? Bom, vamos pensar um pouco sobre esse textual, especificamente capítulo 1, versículo 16, mas o 17 também, que eles estão interligados. Há alguns elementos que estão presentes aqui de uma dedicação total, impressionante. Primeiro, insistências contrárias à chamada que começava a descortinar-se tinham de parar imediatamente, antes que impedisse Ruth de cumprir o seu propósito, que estava lá no fundo do coração dela. Então, quando a sogra Noemi resolveu retornar para Belém de Judá, uma série de situações conspiraram para que a Noemi e a Orfa ficassem em Moabe. Mas essas insistências contrárias não foram páreo na dedicação total que Ruth tinha em relação a Noemi. 2. Ruth tinha de seguir Noemi, o qual estava avançando na direção em que sua chamada a guiava. Ela sentiu uma chamada. Aquelas coisas de Deus, né? Que Deus toca no coração da pessoa, às vezes não tem nem lógica, né? Vai deixar o seu povo, a sua cultura, a sua religião, a sua família, deixa tudo e vai, porque tem uma chamada da parte de Deus aí, né? 3, havia um lugar certo, né? Mas que lugar é esse? Ninguém sabia. Aí vem a expressão da fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então havia um lugar certo. Onde era? Belém de Judá. Só que ela não tinha essa percepção. Mas para a obra começar, ela tinha que ir para Belém. 4, o povo de Noemi teria de ser o povo de Ruth. Como Ruth poderia vir a ser a bisavó de Davi, o rei, se não fosse viver em Belém. Não tinha jeito, não é? Somente ali ela poderia participar daquela comunidade que haveria de produzir finalmente o rei, o Messias. 5, embora a morte haveria de separar as duas, porque elas falam, onde morrer, morrerei eu, né? Chegando o tempo de Noemi morrer, o propósito já teria sido feito, né? Já teria realizado o propósito. 6. A decisão de Ruth era tão definitiva, tão convicta, que incluía a referência até a morte. Até a sua morte eu estarei junto, até o seu sepultamento. Ela ficaria com Noemi até a morte. Ruth invocou o julgamento, né? Julgue Deus, né? Se não for assim. Então, ela expressa uma lealdade muito acima da média, né? 7. Uma nova fé, com o consequente abandono dos antigos caminhos e da idolatria, porque Moabe era um povo idólatra, tornaria possível, então, com essa declaração de fé de Ruth. Ruth não abandonou Noemi em nenhum momento. Antes, continuou a segui-la alegremente. Ela abandonou tudo que ela tinha, né? O seu país, seu povo, sua comunidade, seus costumes, sua religião, seus bens, tudo ela abandonou com um júbilo. Ela adotou um novo povo, um novo Deus, uma nova família, né? Ela declara isso. Então Ruth sabia lá dentro da sua alma o que a sua chamada requeria dela. É isso aí que eu falo de convicção da sua chamada. Essa convicção interior e esse conhecimento foram capazes de derrotar os argumentos da sua sogra. Porque a Noemi, ela apresentou um monte de argumentos contrários para Ruth não ir. Mas Ruth enfrentou tudo isso com foco, com fé,
com convicção da sua chamada. E, incrivelmente, Ruth deixou o caminho lógico, que é o que Ofra escolheu. Qual é o caminho lógico? Ficar com o meu povo, com a minha cultura, com o meu círculo de amizade, com o meu conforto, a minha zona de conforto. Mas Ruth não olhou para isso. Isso não foram empecilhos para ela tomar essa decisão extraordinária expressa aqui no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Muito lindo, é uma poesia, mas é um livro histórico onde expressa a fé de uma mulher que tem convicção da sua chamada. A introdução dessa lição, ela diz que nessa linda história especificamente, onde exalta o amor e a virtude de uma mulher moabita chamada Ruth, é a história de um drama familiar que envolve o quê? Luto, perdas, a subsistência, portanto fome, e também a perca de esperança, quando as pessoas perdem tudo, o seu bem mais precioso, que é a sua família. Então trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez, morte, luto, desesperança. Contudo, nesse drama familiar, a fé de Ruth se destaca, a convicção de Ruth se destaca. Ela é capaz, nessa fé, nessa esperança, nessa chamada, de superar todas as adversidades. É a narrativa bíblica de uma nora que cultiva um verdadeiro relacionamento no seu coração com sua sogra. E por isso foi capaz de enfrentar a crise da fome, do luto, da escassez, da terra inóspita, longe do seu povo original, que eram os moabitas, para habitar uma estrangeira em Israel. Temos muito que aprender com esse relato bíblico. E o primeiro tópico dessa lição fala da crise econômica na terra da Judéia, ou melhor, na província da Judéia, porque Belém faz parte da herança da tribo de Judá. E havia escassez, uma escassez tão grande que gerou fome, mas parece uma contraposição, porque a palavra Belém vem dos termos hebraico Beiti, que é casa, e Lechem, que é pão, casa do pão. Então na casa de pão há fome, veja que contraposição. Então a cidade de Belém, onde Noemi saiu com seu marido Elimelec, era o lugar que anteriormente ela sofreu de sequidão, de escassez, de fome. Por isso que eles foram para Moabe. É interessante, se você pegar o mapa da Terra Santa, você vai ver a província de Judá, a cidade de Belém. Belém hoje está a 15 minutos de Jerusalém. Então, se você pegar, é só passar o Mar Morto. Passando o Mar Morto, você tem Moabe. Claro que tem o deserto, né? Porque se saindo de Judá tem um deserto, uma depressão de 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, que é o Mar Morto, Mar Salgado, Mar de Piche. E passando você encontra o atual reino Hashemita da Jordânia. É a região de Moabe, da onde veio Ruth. Então olha que coisa, que contradição. A casa de pão, ou cidade de pão, estava sem pão. Tinha fome. Então a cidade tinha deixado de ser o quê? O celeiro, né, da terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes, a fome é um modo de Deus disciplinar o próprio povo. Povo que peca, então há uma disciplina. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar o quê? Imagem de escultura, deuses nativos da região de Canaã, os Baalins, a ponto então de vir a disciplina de Deus. É bem verdade que nem todos agiam do mesmo modo, sempre teve gente piedosa, mas infelizmente a maioria tinha se desviado.
1.2, a crise de uma família que vai sofrer, né? A família de Noemi, que era casado com Alimeleque, tinha 2 filhos, o Malom e o Quilim. A crise econômica obrigou essa família a sair de Belém de Judá, passar do outro lado do Mar Morto e morar em Moabe. Só que o Elimeleque, que embora era um homem temente a Deus, quando ele estava ali em Moabe, ele veio a óbito, ele faleceu. Então Noemi estava de luto, tinha tornado-se viúva, né? E depois faleceu também os 2 filhos de Noemi. E, além de viúva, agora Noemi tinha perdido mais 2 filhos. Em outras palavras, ela perdeu a sua família, né? O casamento dos 2 filhos com mulheres moabitas, de alguma maneira, trazia uma certa esperança para Noemi, porque ela teria descendentes, teria filhos, né? Mas de repente não tinha mais essa perspectiva, porque os 2 filhos morreram. Agora eram 3 viúvas naquela casa. Ou seja, a Noemi, a Ruth e a Orfa. Essa história nos mostra que a família pode estar no centro de um profundo sofrimento, de uma profunda aridez, escassez, luta, né? E isso não gerou conflito entre nora e sogra, apesar dos pesares. Pelo contrário, então as circunstâncias que às vezes geram conflitos entre pessoas não foram suficientes para gerar isso entre Noemi e a sua nora Ruth. Então, o resuminho do primeiro tópico: a crise econômica da Judéia e as fatalidades no seio familiar de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas mais forte. Ao invés de suscitar conflitos por herança, conflitos por culpabilidade mesmo, etc., estranhamentos culturais, não. Houve mais o que? União. Segundo tópico dessa nossa pré-aula de número 7, superando as crises existenciais. 2.1, Noemi decide voltar para sua terra. Foi a decisão de Noemi. Ela estava viúva e tinha perdido seus 2 filhos. Agora ela estava com apenas 2 noras moabitas. Qual deve ter sido a interpretação de Noemi? Bom, as minhas noras são novas, elas vão casar, elas são moabitas, elas estão aqui no país delas. Agora está na hora de eu retornar para o meu país, para a minha casa. E já tinha passado 10 anos, está registrado isso em Ruth 1:4. Era uma mulher, então, a Noemi, agora era uma mulher envelhecida, por isso resolveu liberar as suas noras, tanto a Orfa como a Ruth. Falou: olha, vocês estão livres para se construir nova família, porque vocês são novas ainda. Eu não tenho mais condições de ajudá-las em nada, já sou uma pessoa idosa, eu virei um peso para vocês, então segue o caminho de vocês. A Orfa, a nora dela, aceitou a liberação da sogra e voltou para sua família. Agora a Ruth não, a Ruth resolveu ficar com Noemi. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando ela. É possível, porque essas pessoas, é a mesma coisa do livro de Jó, associa o sofrimento a castigos de Deus. Então é possível que ela tenha essa percepção. Mas a decisão de Ruth aqui nascia de uma amizade. Ela sabia que a sogra dela era uma mulher piedosa, era uma mulher de Deus. Então nós aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Havia algo ali que a Ruth percebeu na vida da sua sogra Noemi. 2.2, Ruth conhece o Deus da sua sogra. Isso é importante. Ruth declarou de coração sincero para sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então ela abandonou os deuses dos moabitas. Ela teve um gesto de amor porque ela viu na sogra dela a fidelidade a Deus. E por isso mesmo Ruth se apega a Noemi. Não só por uma questão de laços familiares, porque ela teoricamente havia morrido, porque o seu esposo havia morrido, que era o filho de Noemi, mas pela fé no Deus de Israel. Ela percebeu que era adequado ela ficar com a sua sogra.
quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção. É uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. E 2.3, unidas contra a crise. Então elas se uniram um propósito maior, que era a crise que avassalava. Toda família pode passar períodos difíceis. Isso na nossa caminhada é assim. No caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída. Ela falou, eu vou voltar para o meu povo aqui, não tem mais nada para mim, né? Até certo ponto, então você vê uma decisão natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, situações pandêmicas, perdas traumáticas, então é natural. Mas a palavra de Deus diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente na nossa família, na nossa casa, nas nossas atividades. Nós precisamos crer que há uma providência de Deus. E a providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, então, a última coisa que pode acontecer é o quê? Uma guerra entre os membros da família. Não pode. Temos que evitar isso a todo custo. Já imaginou como ficaria muito difícil a situação da Noemi se ela estivesse desunida com as suas noras? Mas graças a Deus que ela tinha uma fé santificadora ao ponto de ganhar as suas noras. É um modelo, né, de sogra. Então, resuminho do tópico 2. A lealdade entre a Noemi e Ruth é evidenciada na decisão de ambas. Uma indo para ficar na sua terra de Moabe, com a sua família, a órfã. E a outra, ela vai decidir se ficar de acordo com uma chamada de Deus, algo que vai muito além do que é aparente. Pela lógica, ela ia ficar em Moabe. 3. Fé e trabalho numa nova perspectiva. 3.1. A chegada à terra de pão. Então, elas voltam para Belém. A órfã fica lá em Moabe. Mas Ruth e Noemi, a sogra, e Ruth, a nora, elas passam de volta o mar morto, né? Certamente pelos caminhos da praia, né? Passa pelo deserto até chegar em Belém. A chegada das duas viúvas a Judá, especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou naturalmente o alvoroço na cidade, né? Os antigos conhecidos de Noemi foram perguntar o que aconteceu, cadê o Elimelec, cadê, né, os seus filhos. Ela ainda era uma mulher bem magoada com o que tinha acontecido, né? E ela resolveu ser chamada de Mara. Mara é a palavra hebraica para amarga. Sua queixa se resume em declarar que Deus parece que tinha abandonado-la. Essa foi a perspectiva primordial dela. Entretanto, Deus estava no comando de tudo. Tudo era um plano de Deus. É porque a gente não consegue enxergar as coisas, né? Nós temos uma visão muito limitada das coisas. 3.2. Recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor para Noemi, que faz entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Está lá em Ruth 1:22. Se em Moabe a situação era precária, porque estava uma situação difícil, em Belém a esperança tinha voltado, porque agora tem o que colher, né? Então isso também anima a autoestima. E 3.3, a honra do trabalho no campo de Boaz. Claro que a Noemi voltou para a sua família. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimelec, que era o Boaz. Ruth foi para esse campo pegar os restantes que sobravam. Assim, Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e da sua sogra, Noemi. Está lá em Ruth 2:7. Ela teve iniciativa e persistência. Não teve medo de correr riscos. Ela foi. E Boaz ofereceu o campo para sua proteção e tornou, de uma maneira, o provedor de ambas, né? Então, o resuminho do tópico 3,
A chegada a Belém, o trabalho de Ruth e a descoberta de um possível remidor reacenderam a esperança e a autoestima de Noemi. Para nós encerrarmos, essa lição tem 4 itens. Ruth encontra o remidor da família. Ruth descobre o remidor de Noemi. Ao se dispor e apanhar os restos deixados pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que esse homem, Boaz, era parente de Elimeleque. Por isso, segundo a lei, o Boaz podia remir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada, seria cuidada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme a lei orientava. Aqui a gente percebe então que Boaz é um tipo de Cristo, é um símbolo, porque ele é o nosso remidor. Olha que bonito, né? Então, as riquezas de Cristo para a nossa família, porque Cristo é o nosso Boaz. 4.2. Boaz redime Ruth, a estrangeira, a moabita. Então, Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniu com os anciãos do povo. É a tradição, é o rito segundo a lei. O remidor, por direito, era um outro homem, não era o Boaz, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a uma outra pessoa, mas Boaz se dispôs a casar com a Ruth para que aquela terra fosse dele. Convenceu os anciãos, de acordo com a lei, Boaz então redime Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito do resgate. Foi assim que Ruth, a estrangeira, a moabita, entrou para a genealogia de Jesus, conforme Mateus 1,5. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz a um filho, que recebeu o nome de Obed. Obed é o pai de Jessé. Jessé é o pai de Davi, o grande rei de Israel. Quando Jesus se manifestou na terra, ele foi conhecido como filho de Davi, formando então os elos da linhagem do Senhor Jesus, que tem a ver com a decisão que Ruth tomou lá longe, quando ainda estava em Moabe pela fé. O relacionamento, então, entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. A história de Ruth e de Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que as noras e sogras tenham comunhão, vivam em harmonia. Com essa história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntos os mais diferentes obstáculos e desafios. Para nós encerrarmos, a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre pessoas, nesse caso, nora e sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, moabita, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra Noemi, demonstrando grande respeito, consideração, além de administrar dentro de si perdas enormes. Mas ela teve vitória. Mais adiante a tudo isso, Deus honrou a decisão, a chamada de Ruth, pelo qual sustentou ela e a sua sogra Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que todas as pessoas se relacionem com harmonia, especialmente sogras e noras, bem como genros e sogros. Todos vivem em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada. Essa é a ideia dessa lição, é mostrar um exemplo da Bíblia de uma nora e de uma sogra que se relacionam e de uma nora que vê na sogra uma mulher piedosa e desperta nela o chamado de acompanhar a sua sogra. E contra qualquer lógica, ela toma a decisão de deixar a sua terra e ir com a sua sogra. E Deus honrou a fé de Noemi. Deus vai honrar a sua vida. Os seus relacionamentos serão honrados por Deus. Então, trate com carinho todo membro da sua família, porque essa é a vontade de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.